Olá, pessoal. Aqui é o professor Antônio, certo? Estamos novamente aqui para falar agora sobre equação do segundo grau, certo? Então, vamos lá. O que é a definição básica de equação de segundo grau? A definição é o quê? A equação polinomial de segundo grau é um polinômio, né? Que apresenta em uma de suas incógnitas o grau 2. A gente tem que estar atento a isso. E aqui tem a forma geral reduzida, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sempre com a condição do a sendo diferente de zero, certo? Porque se for zero, acaba cancelando o x ao quadrado e daí fica uma equação de primeiro grau. Para identificar uma equação de segundo grau, então tá aqui, ó, para identificar a equação de segundo grau, devemos observar todas as incógnitas e verificar qual o maior grau existente nas incógnitas. Sendo que para ser do segundo grau, o maior grau existente nesse polinômio deve ser o 2. Tem que ficar atentos a isso. Então aqui nós temos alguns exemplos. Se a gente olhar o exemplo A, tá lá, ó, 2x mais 3x ao quadrado menos 5 igual a zero. Quem que é o maior grau aqui? Se a gente olhar, é o grau 2. Então é uma equação de segundo grau. Na B, se a gente olhar as incógnitas, temos x à terceira, x ao quadrado e nenhuma outra incógnita. Quem é o maior grau? 3. Então não é uma equação de segundo grau, certo? E daí a gente temos o exemplo C, que também é uma equação de segundo grau. E se olharmos o D, 2x mais 5 igual a 4. Ou seja, a minha incógnita só tem como grau o 1. Então ela é uma equação do primeiro grau. Agora, basicamente, tá, pessoal? Só olhando o básico. Equação do segundo grau completa ou incompleta. Como que a gente define isso ou identifica? A equação do segundo grau é considerada completa ou incompleta nas seguintes condições. Quando apresenta todos os termos, né, conforme a equação reduzida. Ou seja, eu tenho os três termos. Eu tenho o ax ao quadrado mais o bx mais o c igual a zero. Ou seja, eu tenho os três termos que completam a equação reduzida, né, do segundo grau. E daí aqui temos dois exemplos. Qual a outra condição? Quando não apresenta todos os termos, podendo estar em três formas aqui. Ou seja, eu tenho o primeiro termo que tem o x ao quadrado, tenho o segundo termo que tem o x, e não tenho o terceiro termo, que é o c, que é o termo independente que a gente fala. Ou eu posso ter na segunda condição, o primeiro termo, certo? Que tem o x ao quadrado. O segundo termo eu não tenho, que é o x, eu não tenho nessa equação, e só tenho o termo independente. Também é uma equação incompleta. E a última é onde eu só tenho o primeiro termo e não tenho o segundo e o terceiro termo para completar. Mas é uma equação do segundo grau, porque meu expoente é 2. E aqui alguns exemplos. Equação onde eu não tenho o terceiro termo. Na B, a equação eu não tenho o segundo e o terceiro termo. Na C, eu tenho, ó, o segundo termo e o primeiro termo, pessoal. Está invertido aqui, mas não deixa de ser uma equação do segundo grau, certo? E na última eu tenho o primeiro termo e o terceiro termo, que é o termo independente. Depois disso, da identificação do que é completa e incompleta, a gente vai descobrir quem são os coeficientes. São aquelas letras que vocês estão vendo aqui na forma reduzida. Ou seja, as letras A, B e C. O que significa isso? Esses são os coeficientes da equação, certo? Onde o A, o B e o C, ó, A, B e C, são números reais. Ou seja, são números que vão estar acompanhando a incógnita. O A acompanha sempre o x ao quadrado, o B sempre vai acompanhar x, e o C é o termo independente, ou seja, é o coeficiente independente que a gente tem, ok? Então, e daí aqui só tem essa nomenclatura, né? Que o A, B, C são números reais, e quem é o x? O x verdadeiramente é incógnita ou a variável, né? Que nós vamos descobrir o valor dela, tá? E aqui alguns exemplos de como fazer essa identificação dos coeficientes. Eu tenho a primeira equação aqui, ó, 5x ao quadrado mais x mais 25. Quem é o termo A?
é quem acompanha o x ao quadrado. Então, o termo A, né, o coeficiente A é 5. Quem que é o coeficiente que acompanha o x? Aparentemente não está me mostrando nada aqui, pessoal, mas todo número que ele só aparece, só a letra, quer dizer que o 1 está ali do lado dele, porque 1 vezes qualquer número não é o valor desse número, então 1 vezes x não é igual a x, então eu não represento, porém na hora de saber quem é o coeficiente, eu tenho que determinar ele aqui, que ele é o 1, certo? E o termo independente, ou coeficiente independente, que é o C, é o 25. E as outras, ó, aqui uma equação incompleta, onde eu tenho o primeiro termo e o segundo. Quem acompanha o x ao quadrado? O A, 2. Quem acompanha o x? O B, então, é 5. E eu não tenho C. Se eu não tenho C, qual que é o valor dele? Sempre vai ser 0. Questão C aqui, ó. O terceiro exemplo. X ao quadrado menos 36. Outra equação incompleta. Quem está acompanhando o x ao quadrado, se não aparece nenhum número ali, realmente assim, visualizando, vai ser o quê? O número 1. Então, quem está acompanhando o x ao quadrado, o coeficiente A é 1. Coeficiente B, eu tenho? Está aparecendo a incógnita x? Não. Então, o coeficiente B vai ser 0. E o coeficiente C é o... Fiquem atentos ao sinal. Quando é positivo, a gente não determina o sinal, mas quando aparece um número negativo, eu tenho que representar esse sinal. Então, quem é o meu termo independente aqui, o meu coeficiente independente? É o menos 36. E por último, uma equação que ela não está no padrão que a gente está vendo. Sempre x ao quadrado primeiro, o x depois e o termo independente. Não tem problema. Visualizando essa daqui, eu consigo saber quem que é o termo A, quem que é o termo B, quem que é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e o coeficiente C. Se ele está acompanhando o x, que coeficiente que ele é? Quem acompanha somente o x é o coeficiente B. Então, quem que é o meu coeficiente B? 2. Coeficiente A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, vai ser o 3. E, por final, quem que é o coeficiente independente, o termo independente? Negativo. Então, menos 5. Ok, pessoal? Tendo todas essas explicações, agora a gente vai para uma atividade. Dadas as equações, eu tenho a equação A, B, C e D. Elas estão representadas agora aqui, né? Eu vou passar para um flip chart e eu vou responder as 3 questões que ele está pedindo aqui. A primeira questão referente a essas 4 equações está dizendo assim: quais equações são do segundo grau, certo? Então, vamos aqui no flip chart. Olhando o flip chart, quais as equações são do segundo grau? Para eu identificar uma equação do segundo grau, o que eu preciso, pessoal, certo? É saber quem tem o maior grau na equação. Se eu olho a equação A, né? Eu tenho lá x ao quadrado, 5x e 25. Quem que é o maior grau? É 2. Então, ela é uma equação do segundo grau e já vamos responder então aqui. Então, a questão A, ela é equação de segundo grau. A B é uma equação de segundo grau? X à terceira, x ao quadrado e 47. Na hora que eu vejo esse grau 3 aqui, ela já me diz que essa equação não é de segundo grau. Seria uma equação de terceiro grau, mas a gente só está trabalhando com equações do segundo grau. Então, a B não faz parte. Quem que é a próxima? C. Opa, eu tenho x e x ao quadrado. Opa, o maior grau, 2. Então, é uma equação do segundo grau. Então, a C também faz parte. E, por último, a gente tem a D. X ao quadrado, x e um termo independente. Maior grau, 2. Então, essa também é uma equação do segundo grau. Então, está respondido a primeira questão do exercício. Quais equações são do segundo grau? Então, eu tenho a A, a C e a D. Segunda questão. Pergunta assim: quais são equações completas do segundo grau? Ou seja, eu vou olhar todas elas e quero saber quem são equações completas do segundo grau. Como a gente já viu na primeira questão, a equação B, ela não é do segundo grau, então ela eu já elimino.
Então eu vou olhar a A, C e a D. Quem são completas? Para elas serem completas, ela tem que ter os três termos, ou seja, eu tenho que ter o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Olhando a primeira questão, eu tenho o primeiro termo que tem o coeficiente A, segundo termo que tem o coeficiente B e o terceiro termo, que é o termo independente, que eu tenho o coeficiente C. Então, letra A também faz parte dessa questão. A C, vamos lá. Eu tenho o x somente, ou seja, então esse daqui é o coeficiente, é o termo que tem o coeficiente B. 16x ao quadrado, eu tenho o x ao quadrado. Quem que acompanha o x ao quadrado é sempre o coeficiente A. Então eu tenho o B e o A. Eu tenho o termo independente? Não. Então ela é uma equação completa ou incompleta? Equação incompleta, então não faz parte da minha questão. E por último, vamos lá. X ao quadrado, primeiro termo, eu tenho o coeficiente A. X, segundo termo, tenho o coeficiente B. E o último, vamos dizer, coeficiente ou termo aqui, que é o coeficiente independente, né? O termo independente, eu tenho o 64. Então ela tem os três termos, então ela também é uma equação completa, pessoal. Então, duas questões já respondidas. E agora a gente vai para a última. Essa última questão, ela está dizendo assim, ó, das equações do segundo grau acima, ou seja, das equações aqui no flip chart que a gente tem, que são do segundo grau, que a gente sabe que é A, C e D, ou seja, das três equações, determine os coeficientes das equações, ou seja, eu vou determinar agora os coeficientes. Quem são os coeficientes? São as letras lá, né? A, B e C, ou seja, os coeficientes A, B e C das equações que são do segundo grau. Então, eu vou fazer na segunda folha aqui, certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que a alternativa, a equação A, ela é do segundo grau, certo? Depois a gente vai ter a C e, por último, a D. Eu tenho essas três equações, conforme mostrado aqui, ó. A, C e D. Essas três aqui são do segundo grau. E agora a gente vai determinar os coeficientes. Como eu determino? Então eu coloco aqui, ó, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. A mesma coisa para as outras. A, B e C. A, B e C. E agora a gente vai determinar. Olhando aqui vamos dizer, na TV. Coeficiente da equação A, quem que é meu coeficiente A? Se não tem nenhum número acompanhando x ao quadrado, então ele é o 1. Então, coeficiente A, 1. Quem está acompanhando x, que é quem é o coeficiente B. Então, quem está acompanhando x é o 5. Se é positivo, sem problema, é só colocar o 5. E quem que é o termo independente, pessoal? É o mais 25. Se ele é positivo, então eu só represento ele aqui. 25. Ok? Equação C. Vamos lá, equação C. Opa, meu primeiro termo aqui, ele só tem o x. Então, que coeficiente que é esse? Quem acompanha x é o coeficiente B. Então, ele vale 4. Agora eu tenho o segundo, vamos dizer, o x ao quadrado, ele é o primeiro termo, né? Então, se ele é o primeiro termo, quem que é o coeficiente dele? É o coeficiente A. Então, o A vale 16. E ela é uma equação incompleta. Ela não me mostra o terceiro termo. Se eu não tenho o terceiro termo, então quanto vai valer o C, pessoal? O C vai valer 0, ok? E por último, a gente tem a equação D. Ela já está na condição, primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Primeiro termo, quem acompanha o x ao quadrado. Então, ele é o coeficiente A, ele vale 2. O termo, segundo termo aqui, que é o que acompanha o x. Então, ele é o termo que eu tenho o coeficiente B. O B aqui, ó, é o 8, só que ele é negativo. Se ele é negativo, eu tenho que representar esse sinal. Então, vai ser menos 8. Ok?
E, por fim, o termo independente, que é o mais 64, certo? Então, o meu C é o 64, ok? Então, a gente finalizou a atividade. Então, pessoal, agora isso daqui é só uma base para vocês terem o conhecimento do que é uma equação incompleta, do que é uma equação completa, como eu identifico as equações do segundo grau a respeito do grau, né, da variável que tem e os coeficientes dela que vão nos ajudar na próxima vez que a gente vai voltar aqui e vai falar sobre resolução de equação do segundo grau, que daí eu tenho que ter o conhecimento total de quem são os coeficientes das equações que eu estou trabalhando, ok? Por hoje é só isso daqui e espero vocês numa próxima aula.